Stannis para reconquistar o norte. Não acredito. Ele sacrificou Shireen. Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo pra vocês o review do penúltimo episódio de Game of Thrones. Então, sem mais demoras, vamos lá que tem muita coisa pra falar desse episódio. Teve ali o Jon Snow retornando com os selvagens, sofrendo ali toda a hostilidade. Uma cena realmente muito breve, acaba acrescentando um pouco pro desfecho do Jon Snow. É uma cena que podia ter sido colocada no próximo episódio, mas enfim. Tem o Jaime ali em Dorne, se safando, como sempre, durante toda a série, por causa do nome dele. Eu confesso que eu tô gostando um pouquinho mais das Filhas de Areia desde o episódio anterior, por causa da ceninha da prisão lá. A ceninha muito bacaninha e tudo mais. Só pra destacar dessa cena, eu gostei muito da participação da Ellaria Sand. É uma personagem que eu já tinha gostado dela temporada passada. As atitudes dela estão bem bacanas em alguns momentos nessa temporada. A Arya tem uma participação até que longa. O pai da Margaery, ele vai ali pra Bravos pra renegociar a dívida com a SPC, com o Serasa e com o Banco de Ferro. Mas esse velho é chato pra cacete, tem uma cena dele cantando, é muito chato esse velho. So give me a kiss by the long canal, and give me 2 kisses in Salty Town, for we're going to die tomorrow. É muito chato! E tem que morrer! A Arya provavelmente vai ter problemas porque ao invés dela procurar informações do Homem Magro, ela vai atrás do Meryn Trant, que é o cara que supostamente assassinou Syrio Forel. Uma cena muito marcante que dá uma sopa muito grande de como ela vai chegar no Meryn Trant, provavelmente no próximo episódio ou nos próximos da outra temporada, enfim. É que o Meryn Trant, ele tem meio que uma obsessão por mulheres novas, né? Ele gosta das ninfetinhas, né? Até obsessivo e meio doentio. Isso dá muito a entender dela. Fica observando ele ali com as prostitutas. A Arya nos livros, ela até muito mais nova do que aparenta na série, porque a Maisie Williams, apesar dela ter feito 18 anos recentemente, mas ela tem uma aparência muito mais jovem do que ela realmente é. Então, assim, muito provavelmente ela vai usar esse artifício pra chegar no Meryn Trant e se vingar dele. E no final da sequência da Arya, tem o Jaqen H'ghar perguntando, questionando se ela conseguiu informações do Homem Magro. E o Jaqen H'ghar meio que se liga que ela não tava atrás do Homem Magro, não. No penúltimo episódio de Game of Thrones, sempre uma coisa extremamente acachapante, uma coisa de cair o cu da bunda acontece. A cena em questão é a cena do acampamento do Stannis. O Stannis tem todo um diálogo ali com o Davos, em que ele pede pro Davos retornar a Castle Black pra pegar mais homens. Que demais! Na verdade, isso aí é uma grande artimanha do Stannis, porque no final das contas o Stannis ele acaba caindo ali nas tentações ou nas artimanhas da Melisandre e acaba utilizando a Shireen como sacrifício. Isso não é tolerável! Não é! Não é! Pra conseguir superar o inverno, que ele tava tomando uma surra desgraçada. O Ramsay é apenas citado isso, então eu achei até um pouco broxante. No episódio anterior, o Ramsay disse que com 20 homens iria conseguir ceifar um pouco das forças ali do Stannis. Eles atacam os suprimentos do exército, causam um dano tremendo. Os nortenhos têm essa vantagem de território, é uma coisa até que aconteceu muito na história da humanidade mesmo. Sempre que alguém enfrentou a Rússia na Rússia, se fode grandão, porque a temperatura é muito árdua. E só os russos têm essa resistência ao inverno do seu país. É uma coisa semelhante, né, que é colocada ali em Westeros. Essa, então, é tida como uma cena que foi utilizada ali para chocar, para fazer com que as pessoas saltassem de suas cadeiras e tivessem tremeliques até o amanhecer. Existem muitos pontos de vista que a gente pode pegar para poder analisar essa cena friamente. E lá vamos nós! No começo dessa temporada foi mostrado o Stannis, um lado que a gente nunca tinha visto. O Stannis, um pai realmente amoroso que sacrificou tudo pela filha. Vendo por esse ponto de vista, é realmente muito estranho ver que o Stannis simplesmente virou as costas pelo pura cobiça ou por realmente se achar o rei de direito, achar que ele tá fazendo isso por um bem maior. Tá se achando bacana?
Muitas vezes um herói salva milhares de pessoas ou derrota um vilão, mas ele acaba matando um monte de gente no processo. O Tywin, pra justificar o casamento vermelho, ele diz pro Tyrion: matei uma família inteira no casamento pra que milhares não morressem. A gente pode até pensar por esse lado, mas é muita filha da putagem. E realmente, nesse ponto de vista, não dá pra acreditar que o Stannis ia sacrificar a Shireen. Outro ponto de vista, o Stannis na série, ele não é um personagem querido. Então, seria talvez uma jogada, seria uma artimanha que os produtores utilizaram para ganhar o público. Matar uma personagem... Teoricamente a Shireen não é tão querida, mas eles meio que construíram a Shireen nessa temporada, trabalharam a Shireen nessa temporada bastante, meio que pra já usar essa aversão que o público da série tem para com o Stannis para ganhar o público. É um ponto que a gente pode achar também. Sinceramente, analisando friamente a cena, não foi uma cena tão bem construída. Se a gente pegar a morte do Ned, se a gente pegar o casamento vermelho e se a gente pegar a morte do Oberyn, por exemplo, são cenas bem construídas, são muito bem trabalhadas, detalhe após detalhe. O lance do Oberyn falar que não usa capacete, falar que toma vinho em todas as lutas, durante toda a luta, quase que como um clamor, falar o porquê dele tá lutando contra o Montanha, né, falando da Elia Martell. Tantas coisas que foram construindo a cena para que ela realmente fosse um desastre, né, aquele acontecimento fosse um desastre. No final das contas, acabou não tendo tanto impacto assim. Para que vocês me entendam bem, o assassinato de uma criança, a morte de uma criança da maneira como a Shireen foi, é terrível, é absurdo. Só que Game of Thrones sempre teve uma construção muito boa, como eu exemplifiquei para vocês. Essa temporada tá parecendo que eles simplesmente colocaram esse fato simplesmente para falar, olha, Game of Thrones é uma série que choca. Fica algo até que meio banal, meio sensacionalista, não sei. E vendo desse ponto de vista, analisando friamente, a cena em si não tem tanto impacto, não me entendam mal, é uma cena extremamente horrível, o assassinato de uma criança, porém da maneira como foi construída não foi tão bem trabalhada. É impactante? É. Causar repulsa, causar impacto, simplesmente pelo impacto, não é algo tão trabalhoso, não é algo tão difícil. Tudo isso que eu falei torna a cena, o episódio ruim? Não sei! Não. Poderia ter sido feito de uma outra maneira, poderia ter sido mais bem trabalhado, aquela coisa toda que eu já falei. Os motivos do Stannis, se são válidos ou não, tudo isso vai cair por terra com a sequência da série. Tá? Não adianta a gente chegar e analisar essa temporada, analisar Game of Thrones inteiro, pegando essa cena. Porque, como eu disse, essa cena ela pode, inclusive, até não ter sido bem construída, como eu mesmo falei. O show, o que torna essa cena mais impactante é a grande atuação da Carrie Ingram, a atriz que faz a Shireen, atriz jovem ali, é uma cena que, porra, deve ser difícil pra caralho, né, mano? Pesada de se fazer, né, por uma criança. Mas, com certeza, quem ganha essa cena, quem leva essa cena inteira é o Stephen Delaney, né, o ator que faz o Stannis. Confesso pra vocês que eu sempre achei a cara do Stephen Delaney muito fora dos padrões. Ele não tinha cara de personagem de série medieval. Sei lá, ele tem cara de advogado, sei lá, ele tem cara de médico, mas ele não tem cara de um rei, de um general, enfim. Mas essa cena tá muito foda, inclusive, porra, eu falo, por mais que essa temporada não esteja agradando, e se a gente pode até considerar, até o momento, tá sendo a temporada mais morna e mais fraca de Game of Thrones, isso não torna essa temporada horrível, péssima e medonha. Não, pelo contrário. Você vê a produção, eles fizeram muito bem feito, ele tá barbudo ali, ele tá meio desgrenhado, meio descabelado, pouco cabelo que ele tem, em farrapos ali, meio que em frangalhos mesmo. Durante toda a cena em que estão levando a Shireen até o altar ali pra Melisandre tacar fogo na menina, a expressão do ator é muito sensacional, porque ele tem aquela cara de loucura mesmo, doentio. A Shireen tá sendo queimada viva e tá gritando. Ele fecha os olhos, o Stannis, o ator, né, no caso, fecha os olhos e você vê que ele sente ali. Querendo ou não, ele tá sentindo. Pô, o Stannis, depois de tudo que ele demonstrou que ele sacrificaria por causa da Shireen, ele simplesmente sacrificou a filha, porém chega no ponto que eu quero citar agora. Tudo isso, da cena ter sido bem construída ou não, das dúvidas, essa estranheza que me gerou o fato do Stannis sacrificar a filha, pode ir por água abaixo, simplesmente se eles mostrarem no próximo episódio, e nos próximos episódios a gente não sabe se talvez o Stannis vai se lascar no próximo ou não, eles mostrarem um arrependimento do Stannis, eles mostrarem talvez que o Stannis fez vai dar merda, vai dar uma bosta tremenda, porque o exército inteiro dele viu, e também uma outra coisa que eu acho que tá de parabéns a série, todos os
figurantes ali, todos os atores que estão ali, eles demonstram, tipo, porra, estão tacando fogo numa criança. O rei tá tacando fogo, mas, tipo, eles não vão falar nada, porque é o rei, tá ligado, que tá fazendo aquilo. Mas há uma desaprovação geral. E uma hora ou outra, isso vai ferrar com o Stannis. Ninguém vai seguir um rei retardado, um rei demente. O próprio rei louco é um exemplo disso. Se fudeu exatamente porque ele imperava sobre o medo. Se eles souberem utilizar isso, souberem utilizar toda a cagada que o Stannis fez, toda a merda que ele fez, pra que no futuro o Stannis seja penalizado por isso, tudo que eu falei de negativo dessa cena cai por terra, porque aí vai ter sido um erro, realmente um erro abissal do Stannis, que ele vai estar pagando lá na frente. Todos os personagens de Game of Thrones pagam pelos seus erros. Então, se o Stannis pagar pelo erro que ele tá cometendo, cara, sensacional. Não vai ter sido uma cena ali só pra chocar, só pra marcar o 9º episódio. Vamos colocar uma cena aqui para chocar a audiência. Vai ser algo que realmente vai ter acrescentado na trama. Tô analisando friamente a cena em si, como ela foi construída, o impacto que ela causou. Mas pra analisar de uma maneira geral, só a partir dos próximos episódios, só o que vai acontecer daqui pra frente com o Stannis, com a Melisandre e com a Celice, se eu não me engano, que é a rainha, a mulher do Stannis, que no momentos antes da morte da Shireen, se arrepende, ela tenta, inclusive, em vão, salvar a filha. É uma cena horrível, que em alguns momentos foi mal conduzida e mal construída, mas que vai depender muito mais do decorrer da série pra ser justificada. E assim, cara, sinceramente confio nos caras. Eles não iam simplesmente mostrar o exército, os soldados, uma certa cara de reprovação, só por mostrar. Vamos esperar. Bom, já falei pra caralho só de uma cena. A outra cena que causou grande impacto é ali a arena em Meereen. Daenerys, o Daario, aquele maluco que eu sempre esqueço o nome, que é o marido da Daenerys. O Tyrion, agora também fazendo parte da patota. E a Missandei. Tem alguns diálogos bem legais. O diálogo do Daario com o futuro marido da Daenerys é bem engraçado até. Algumas sequências de lutas e até que aparece o Jorah Mormont. Eu falei um monte de vezes o quanto eu acho o Jorah um personagem foda e o quanto eu acho cagada do que a Daenerys ter feito de ter simplesmente descartado ele. Mas aqui a gente vê nessa cena, fica bem transpassado, o quanto a Daenerys ainda sente afeição e carinho pelo Jorah, porque ele tá lá lutando, ele tá ali quase derrotado algumas vezes, e ela realmente querendo até parar a luta. Muito legal, mas a cena que realmente causou um grande impacto, que ficou muito legal mesmo, é que ele pega a lança de um dos guerreiros que ele derrota e atira em direção a Daenerys, né? Só que o que acaba acontecendo é que ele salva a Daenerys ali de um dos filhos da Arpia. Toda uma comoção, todo um treme-treme periquito, ai meu Deus, vamos matar, vamos morrer, o futuro marido da Daenerys se lasca. Faleceu. Tomando cor de verde e amarelo, o que acaba completamente com uma das suspeitas de que ele era um dos líderes dos filhos da Arpia. No final das contas, a cena fica ali todo mundo na arena de Meereen, a galera marota junto com o Jorah também, o Jorah acaba ajudando. Existe meio que um perdão simbólico ao Jorah. Uns momentos, principalmente quando mostrava ali da plateia da arena, me gerou uma certa estranheza, porque algumas pessoas mais no fundo, assim, a plateia um pouco mais no fundo, tava dando muito na cara de que aquilo era colocado digitalmente. A movimentação, a fluidez da plateia não tava boa. Nada tão gritante, mas me chamou a atenção. Os filhos da Arpia estão em número absurdamente maior. Isso vem gerando muita estranheza com alguns fãs, porque os Imaculados são, segundo os livros, né? Em algumas cenas da própria série é mostrado uma caralhada de nego de Imaculado. E é dito que eles temem nada e aquela coisa toda. E eles são muito dominados meio que facilmente. A gente já pode pensar, ah não, os filhos da Arpia são tipo foda pra caralho. Dá pra gente analisar desse ponto também. Beleza, né? Dá pra passar. E aí tem uma cena de grandíssimo impacto, né? A Dany tá ali completamente cercada, né? Eles vão se fuder, eles vão morrer de uma hora pra outra. E aí o Drogon aparece. E essa cena, cara, puta, na boa, essa cena ficou foda pra caralho. Oh, e agora quem poderá me defender? Esse cara sou eu. Ficou muito, mas muito legal, cara. Eu tinha falado no episódio nessa temporada, aparição do Drogon muito bem feita, personagem Drogon, modelo 3D em CGI que eles usaram, muito 10, muito bem feito, conseguindo interagir perfeitamente com os atores foda, tacando fogo, detonando geral. Ficou bem feita até esse ponto em que ele começa a ser atingido pelas lanças ali. Tem uma cena até bonita, porque se a gente for considerar que a Dany é a mãe deles, que o Drogon burra em direção a ela, quase como um filho pedindo pra mãe ajuda. Simbolicamente muito bonita essa cena, essa sequência muito bonita mesmo. A gente acabou de sair de uma cena em que um pai e uma mãe tiveram uma atitude grotesca, que são humanos, né? A Dany ali, pra com o filho dela, que é um dragão, tem essa cena de um simbolismo realmente muito bonito ali, um amor materno. Nossa,
Que lindo, cara. Ela sobe nas costas do Drogon e sai voando, deixando ali o Tyrion e todo mundo com os filhos da Arpia. Apesar que já tinham morrido boa parte dos filhos da Arpia, eles tinham fugido também alguns. A sequência é facilmente resolvida, é só falar que os Imaculados chegaram lá e ajudaram. Aí é legal. O Drogon deu uma atrasada neles ali e conseguiu salvar a Dany. Então essa cena é facilmente desculpável também. Cena 10 demais, cara. Gostei muito. Eu ressaltei bem a parte de dizer que o Drogon, o personagem Drogon, estava realmente muito bem feito. E a interação dele com os atores, no momento em que ele atacava, que ele era atacado, ficou muito bem feita. Porém, no momento que a Dany sobe no Drogon, não ficou tão legal. Não ficou tão sensacional. Não tá tão bem feito. Obviamente, por se tratar de uma série, é muito dinheiro envolvido. Tá? É muito dinheiro pra fazer uma cena dessa. Mas assim, não ficou tão bem feito, mas dá pra passar porque é uma série. Tá? E assim, não ficou tão. Basicamente só isso. Não ficou tão bem feito, mas também não ficou uma bosta, tá ligado? Erros técnicos a gente consegue perdoar mais do que erros de trama, erros de roteiro, erros de construção de cena. Basicamente encerra o episódio aí. Bom, de uma maneira geral, eu tô gostando da temporada. Porém, eu sou fã, mas eu não sou cego e nem burro. E como eu venho dizendo, essa temporada não é a melhor temporada de Game of Thrones. Uma hora ou outra ia acontecer de ter uma temporada que não ia acertar, ia cometer erros e tudo mais. Walking Dead sofreu com isso. Na temporada seguinte, nas 2 temporadas seguintes, Walking Dead foi sensacional. Os caras têm gente trabalhando pra ver a reação dos fãs, pra ver se os fãs estão gostando. E os caras não são burros. Tá? Tem muito dinheiro envolvido em Game of Thrones. Com certeza, como eu disse na parte dos tênis, eu tenho plena confiança de que a próxima temporada vai ser sensacional. O último episódio, até acho que não vai ter nada de tão inovador. A gente tem mais ou menos noção de como vai ser encaminhado as coisas. Uma esperança de que eu tinha de que a Lady Stoneheart vá aparecer, acredito que não vá. Mas uma coisa que me deu uma pontinha de, não esperança, mas assim, de que eles vão aproveitar um pouco. E aí eu não sei se isso vai dar certo ou não, mas é que talvez mesclar a Sansa com a Lady Stoneheart, meio que transformar a Sansa em uma Lady Stoneheart. Como eu disse, não sei se isso pode dar certo e não sei se essa minha suspeita também vai ser confirmada no próximo episódio. Mas o que basicamente é isso, gente. Próximo é o último episódio. Vai ter review aqui no canal também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que vocês assistam o próximo, que vai ser o último. E aí, só o ano que vem mesmo pra eu falar de Game of Thrones, muito provavelmente. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de conferir as páginas Game of Thrones GOT Brasil e a Treta dos Tronos, parceiros aqui que estão nos ajudando muito. São páginas feitas de fãs para fãs, isso que eu acho sensacional. E também dá uma conferida na J-Hero, uma rádio de muita qualidade que ajuda a rede de Suzuko, que é a rede do canal do Caveira, faz parte, certo? Um grande abraço a vocês. Não esquece de comentar, se gostou, dá joinha, isso ajuda muito, vocês não têm noção. É isso aí, vou ficando por aqui, falou, tchau, tchau. Uhul! Porque eu queria dizer que nessa eleição eu não votei no Aécio. É difícil, mas eu votei na Dilma. Dilma gostosa.